Nós vamos conversar a partir de agora com o advogado tributarista Carlos Marcelo Gouveia, a quem eu agradeço demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa noite, Daniel. Boa noite, ouvintes, telespectadores da Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês e poder esclarecer esse tema agora. Perfeito. Então, ficou definida essa alíquota de 17% sobre essas compras online feitas no exterior, um acordo entre os estados. Agora, como vai funcionar na prática? Esse valor será cobrado de forma automática ou não? Daniel, eu vou fazer só um breve retrospecto para a gente conseguir contextualizar. Esse tema agora, ele vem como um desdobramento daquela iniciativa do governo federal de também tributar essas compras feitas em sites do exterior. E a gente não tem muita novidade nisso. O que a gente tem agora é uma equalização da fiscalização. É isso que é a grande mudança que a gente está se deparando agora. O sistema antigo e atual, né, que é o que vem hoje, ainda existindo. A gente tem um regime de tributação simplificada para as remessas internacionais, para quando você compra uma mercadoria no site no exterior, para essa remessa vir aqui até você, para chegar até a sua casa. Então, mercadorias até $3 mil, aí, utilizando um câmbio simbólico aí de R$5, então a gente está falando de mercadorias até R$15 mil, a Receita, ela aplica um regime de tributação simplificada. O que é isso? Você não tem toda aquela burocracia inerente à importação de mercadorias usuais, né, com valores maiores. Então, você traz essa mercadoria, paga uma alíquota única de 60%, independentemente de qual mercadoria, de que tipo de mercadoria que ela seja, e você consegue internalizar essa mercadoria no país. A gente tem uma exceção, uma isenção para mercadorias até $50. Aí, então, nesse câmbio simbólico de R$5, de R$250. O que começou a discussão, então, com as varejistas nacionais, no sentido de que essa isenção, que ela, em regra, é aplicável nas operações envolvendo pessoa física e pessoa física, ou seja, pessoa física no exterior, mandando para a pessoa física aqui no Brasil, você tem a possibilidade de aplicar essa isenção. Então, o que as varejistas chamaram a atenção é que essa isenção, ela, por falta de fiscalização, ela estaria sendo utilizada também pelas pessoas jurídicas no exterior, que, em regra, não estariam contempladas por essa isenção. Então, em tese, uma pessoa jurídica do exterior, encaminhando a mercadoria aqui para o mercado nacional, ela também estaria utilizando essa isenção de forma indevida. E, com isso, trazendo um produto muito mais barato, porque estaria fora da tributação de 60%, e no que tange as varejistas nacionais, elas são tributadas, então trazendo ali um problema de concorrência. Então a gente teve aquela primeira iniciativa do governo federal de retirar a isenção, então pensou em primeiro momento retirar a isenção, então depois de alguma conversa se entendeu que não era preciso retirar a isenção, e sim fiscalizar para verificar se de fato isso ocorre, né? Se de fato essas operações são entre pessoa física ou pessoa jurídica para pessoa física, e com o aumento da fiscalização isso se resolve, aquelas operações que devem ser tributadas serão e as que não são, não serão. Então, a Receita, ela estipulou um programa de conformidade que ela vai facilitar a vida de quem quiser se adequar espontaneamente. Então, o que isso vai significar? Quem fizer a remessa no exterior e aderir de forma espontânea a esse regramento de conformidade, ele já vai poder pagar, recolher o tributo, cobrar o tributo, até então eu estou falando do tributo federal, 60%, ele já vai cobrar o tributo no preço da mercadoria, recolhe e repassa ao governo brasileiro e encaminha essa mercadoria. Quando ela chegar no mercado nacional, ela vai ser desembaraçada pelo canal verde, que é um canal que não traz nenhuma burocracia, não traz nenhum tipo de fiscalização. Ele já entra e já vai direto para o consumidor. Se o remetente internacional não quiser, porque vai ser uma regra de conformidade espontânea, se ele não quiser aderir a esse programa, ele estará sujeito a regramento específico e um pouco mais burocrático no desembaraço.
Ele pode também cair no canal verde, porque daí vai depender da fiscalização, ou ele pode ir para um canal vermelho, que daí ele vai depender de uma análise documental, uma análise física da mercadoria e um tempinho maior para desembaraçar essa mercadoria e, eventualmente, alguns outros requisitos, ou se a Receita, naquele momento, verificar que aquela operação ela depende de um tributo que não foi pago, então ela vai cobrar com multa e juros. Então, foi isso que a Receita idealizou. E os estados, que até então, eles já cobravam, e por isso que a gente não pode falar agora de um tributo novo, eles já cobravam ICMS, mas cada um de acordo com a sua legislação, eles entenderam que o melhor seria unificar essa cobrança quando a operação ela ocorrer dentro desse regime de tributação simplificada, obviamente. Eles entenderam por unificar e adotar uma alíquota a menor de todas, que é 17%, porque alguns estados cobravam mais, uma média da alíquota, que se fosse fazer uma média, seria 24%. Mas para não ter a necessidade de alguns estados terem que aumentar o valor da alíquota, e aí instituir legislação, se depender um pouquinho mais para fazer essa cobrança, eles convencionaram, então, estipular aquela alíquota base, que é 17%, e embutir nesse programa de conformidade da Receita. Então, o exportador internacional, quando ele remeter a mercadoria para o Brasil, se ele aderir ao sistema de conformidade, ele já vai pagar os 60%, que é o tributo federal, junto com o ICMS 17%, e aí vai destinar para a unidade federativa em que se situar o contribuinte. Então, o que a gente está falando, na verdade, não é uma nova taxação, e sim uma adequação de fiscalização, por isso aí a conformidade, uma adequação de fiscalização sobre essas operações que pairava essa dúvida se a fiscalização coibia ou não a utilização indevida daquela faixa de isenção. É isso, então. Doutor, se alguma empresa, por exemplo, quiser correr o risco de não aderir e tentar burlar o sistema, como a Receita irá fiscalizar? Vai continuar sendo por amostragem? O governo, a gente sabe, quer e precisa aumentar a arrecadação. Isso passa também pela fiscalização? Isso, exatamente, passa pela fiscalização. A intenção do governo clara é coibir operações indevidas. Só que tem uma limitação de pessoas, né? Se a gente imaginar a quantidade de operações que são praticadas em comércios, em sites no exterior, ela é um volume enorme. Então, se a Receita se propuser a estipular canal vermelho para todas aquelas operações, ela vai travar tanto o espaço que ela tem, tanto os auditores fiscais que trabalham nas aduanas. Então, assim, a princípio, o que parece é que o governo vai direcionar atenção para esse segmento para coibir. Então, pelo menos nesse primeiro momento, a ideia é, se aquele remetente no exterior não aderir de forma espontânea à conformidade, é bem possível que a operação dele vai se sujeitar ao canal vermelho e vai tomar bastante tempo, porque daí vai acumular com diversas outras importações e vai atrasar bastante a entrega da mercadoria. Então, o recomendável, que o próprio governo está estimulando, é que essas empresas façam a opção por essa conformidade e façam o recolhimento do tributo de forma adequada e correta. Agora, doutor, o senhor já chegou a fazer alguma projeção ainda com esse índice de 17% do ICMS, mas a cobrança devida? Muitas pessoas estavam fazendo as compras nesses e-commerces asiáticos porque era algo muito mais em conta, né? E nunca se discutiu, na verdade, a redução do imposto aqui, porque a reclamação dos players nacionais, ela é justificável e compreensível. Agora, em momento algum, ventilou-se a possibilidade de redução dos impostos daqui, né? Sempre, vamos aumentar ou taxar esses e-commerces estrangeiros. Ficará inviável adquirir itens dessas lojas, desses varejistas internacionais, levando em consideração, sei lá, qualidade do produto, demora para a chegada aqui no Brasil, será melhor talvez comprar aqui mesmo? Daniel, é exatamente o que você mencionou aqui. Essa é uma medida de igualdade, de concorrência que antes era desleal e tentar adequar essa concorrência para a gente ter um sistema justo, tanto para a mercadoria nacional quanto para a mercadoria estrangeira. Fiz uma rápida simulação e praticamente a gente vai ter um aumento, o valor do produto ele vai dobrar. Então, se a gente pegar ali um brinquedo de R$60,
a gente embutindo todos os impostos, o federal, esse 60%, ali tem mais uma incidência do IOF, e mais o ICMS a 17%, então ele vai chegar a um valor de R$ 116, então de 60 para 116. Agora, é claro que a gente também não pondera a formação do preço, né, do custo. Então, pode ser que o exportador, né, o estrangeiro, ele queira absorver uma parcela do imposto para manter a atratividade do produto dele. Mas é fato, ele não vai conseguir absorver tudo, porque senão praticamente ele vai zerar ou vai atuar aí no prejuízo. Então, vai ter um aumento da carga sobre esse produto estrangeiro. Vai ser um marco, né? Uma ruptura daquilo que a gente vivencia hoje, que é um produto muito mais barato em comparação àquele nacional, e aí vai caber ao consumidor mesmo avaliar se vale a pena, vai ter que entrar em aspectos de qualidade, de conveniência, para verificar se vale a pena comprar um produto estrangeiro ou nacional, sendo que eles vão ter um preço bem parecido. Agora, e como deve ficar o envio de mercadorias de pessoa física para pessoa física? Continua tendo aquele dispositivo para permitir, por exemplo, que amigos ou parentes possam trocar presentes? Tinha até um teto, né? Não me lembro, $500 talvez? $50, 50, né, o teto, isso mantido, tá mantido. Essa era a primeira iniciativa do ministro Haddad, foi para excluir a isenção. Seria a forma mais simples e rápida de equacionar o problema. Mas a fiscalização também, a gente tem condições também de fiscalizar, principalmente com toda a tecnologia que a Receita hoje ela consegue disponibilizar nessa atividade. Então, acho que foi uma medida acertada do governo federal de manter a isenção para essas faixas menores, que são feitas entre pessoa física para pessoa física, então tudo bem, se justifica, estão mantidas. E agora vai fiscalizar, e aí a gente vai saber, então, para verificar se aquela insatisfação trazida pelos varejistas nacionais, se ela tem procedência ou não. Se a grande maioria dessas operações eram feitas por pessoas jurídicas, se passando por pessoas físicas. Então, agora é que a gente vai conseguir desvendar isso. O subterfúgio não pode continuar sendo usado agora pelos pequenos e-commerces e não mais pelas gigantes? Aí eu penso que agora a Receita ela adotou como um objetivo, né? Porque a Receita ela trabalha com ela seleciona, ela não tem condição de fiscalizar tudo. Mas esse é um tema que ela selecionou por pressão do próprio governo federal, do ministro da Fazenda. Então, imagino que agora vai ficar um pouco mais difícil, porque a atenção dela está voltada para isso. Daqui a 2, 3 anos, não sei como que isso vai andar, mas nesse momento eu acho que vai ser difícil escapar. É isso. Carlos Marcelo Gouveia, advogado tributarista, quero agradecer demais a gentileza em atender o convite da Jovem Pan. Boa noite, bom fim de semana e volte mais vezes. Igualmente, à disposição.